nesse segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre, bem pouquinho mesmo, sobre carvão mineral. Se possível eu já até faço a ligação com o videozinho, talvez dê para falar os três aí num vídeo só. Vamos lá, vamos tentar. O carvão mineral, galera, eu já apontei basicamente para vocês em sala, inclusive, a ocorrência desse carvão mineral dentro do território nacional. A gente vai encontrar carvão mineral no Brasil basicamente no sul do país. Você tem 99,98% desse carvão dentro da região sul e apenas 0,02% em São Paulo. Lembra que carvão mineral é formado a partir do uso, da produção da matéria orgânica de origem vegetal, tudo bem? De origem vegetal. E em regiões mais frias, a ocorrência do carvão tende a ser maior, né? Por quê? Porque em áreas mais frias, a decomposição da matéria orgânica acaba sendo menor, tá certo? Galera, a única coisa que eu queria pontuar aí em relação, diferente do que eu coloquei no caderno de vocês, o único ponto aqui que eu não trabalhei no caderno de vocês, é a parte que mostra aí que 85% da produção abastece essencialmente termoelétricas, tá? Então, quando eu olho para a produção de carvão no Brasil, eu vejo que 85% abastece termoelétrica porque a gente sabe que o nosso carvão é um carvão de baixa qualidade, não é verdade? O Brasil precisa importar 50% do carvão que ele produz porque a gente tem hulha, que é um carvão de qualidade, né? A gente diferenciou os tipos de carvão em sala e viu que a hulha é um carvão de qualidade, só que a gente tem muito lignito também, que não é um carvão de qualidade. Só para você lembrar, primeiro a turfa com pouco carbono, o lignito em sequência, a hulha e o antracito, que é onde você tem uma maior quantidade de carbono, um carvão de melhor qualidade. No Brasil você tem hulha e tem lignito. E aí, esse lignito ele vai ser usado essencialmente para geração de energia termoelétrica. Aqui a gente tem mais lignito do que hulha. Então, 85% aí abastece a produção termoelétrica no Brasil, e isso, obviamente, faz com que haja uma necessidade maior de importação do carvão siderúrgico, tá certo? Galera, vamos lembrar também que se a gente utiliza mais essa fonte de energia termoelétrica, é sinal de que a gente está usando menos aí a nossa hidráulica. Se a gente usa menos energia hidráulica, então isso obviamente se configura em um encarecimento aí da nossa conta de luz, tá certo? Porque a energia hidráulica é mais barata, porque o Brasil reúne uma série de características positivas em relação à geração dessa energia. A gente viu isso no outro vídeo, né? Se eu não me engano, no terceiro vídeo que eu coloquei na semana passada. Se você não lembra, dá uma olhadinha nele, tá bom? Galera, vamos seguir, vamos tentar falar tudo num vídeo só, tá certo? Vamos falar um pouquinho do petróleo. E aí, toda essa parte do ciclo do petróleo no Brasil, eu já trabalhei com vocês. Falei, acho que não cheguei a comentar das primeiras buscas, né? Que elas começam já no século XIX. Mas a gente falou aí da primeira bacia de petróleo em Lobato, na Bahia. Lembra, região do Recôncavo Baiano, petróleo onshore, petróleo encontrado no continente. E aí, galera, a gente falou também sobre a criação da Petrobras em 1953. O slogan aí durante esse segundo governo Vargas era: o petróleo é nosso. Então o objetivo era criar uma empresa que pudesse controlar todas as etapas do processo produtivo do petróleo, desde a sua extração, a sua prospecção, até o seu refinamento, sua venda, sua comercialização, tá certo? Então a Petrobras ela é criada com essa finalidade e ela vai manter o monopólio na exploração do petróleo, na exploração do petróleo aqui no Brasil até 97. Em 97 esse monopólio é quebrado. Teve um outro momento que o monopólio também foi quebrado temporariamente, depois da primeira crise do petróleo. A gente falou isso em sala também, tá? Então, a partir de 97 a Petrobras deixa de ter um monopólio na exploração do petróleo no Brasil, embora tenha aí uma participação bastante significativa na exploração do petróleo aqui no país, tá certo? Em 2010, inicia-se aí as atividades na Bacia do Pré-Sal. A Bacia do Pré-Sal ela fica dentro da Bacia de Santos, próximo à Bacia de Santos, um petróleo que está a 7 mil metros, a gente falou sobre isso em sala, a 7 mil metros da plataforma continental. É um petróleo encontrado em águas profundas, então existe todo um trabalho, aí, toda uma complexidade maior na exploração desse petróleo em águas profundas. Isso que faz com que, para que o petróleo ele compense de fato, ele tem que estar, obviamente, mais caro. O preço do barril tem que ser mais alto para que a exploração desse petróleo compense para as empresas, o que não está acontecendo nesse momento. Hoje, mais de 50% do nosso petróleo, pouco mais, 52%, 53%, hoje vem do pré-sal, tá certo?
E lembra, pré-sal é um petróleo leve, é um petróleo de qualidade, tá? Galera, eu coloquei um ponto aqui que eu cheguei a comentar com vocês em sala, mas não cheguei a me aprofundar. Em 2016, há uma substituição aí, já na transição, né, da Dilma para o Temer, há uma mudança aí no regime de participação da Petrobras dentro da bacia do pré-sal. Isso eu cheguei a falar em sala. Há uma mudança do regime de partilha para o regime de concessão. O que isso quer dizer? Até 2016, a Petrobras ela tinha obrigatoriedade de participação de pelo menos 30% de qualquer poço dentro da bacia do pré-sal. Então, qualquer atividade petroleira dentro da bacia do pré-sal contava com pelo menos 30% da participação da Petrobras. A Petrobras era dona de 30% dos poços e dos barris, obviamente. Isso acaba em 2016, quando o regime de partilha é substituído por um regime de concessão, galera. O que vem a ser a concessão? Na verdade, a gente está fazendo ali naquele momento um loteamento das áreas e está abrindo, está vendendo, está privatizando esses poços. A concessão nada mais é do que a privatização dessas áreas. Essas áreas elas ficam concedidas ao poder privado, né, ao interesse privado, durante algum tempo, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O governo brasileiro começa, de fato, então, o seu processo de privatização, né, de leilões e a privatização dos poços da Petrobras. Tudo bem? Galera, vamos lembrar. Em 2006, o Brasil declara sua autossuficiência na produção de petróleo. O que isso quer dizer? A autossuficiência brasileira é uma autossuficiência volumétrica. O Brasil produz mais barris do que precisa. Hoje o Brasil precisa de algo em torno de 2,2 milhões, pouco mais, né? De 2,2 milhões de barris por dia. E ele produz algo em torno de 2,6, 2,7 milhões de barris. Então a gente produz mais barris do que precisa. Isso não quer dizer que a gente acabe não importando petróleo. Na verdade, o Brasil importa petróleo leve, petróleo de boa qualidade, porque as nossas refinarias não conseguem refinar todo o nosso petróleo, tá certo? Galera, para fechar, hoje está bem light, né? Vai ter mais exercício aí para vocês fazerem. Vou passar exercício para as duas turmas. Para fechar, vamos falar 3 pontinhos aí, 4 pontinhos sobre gás natural aqui no Brasil, né? Vamos lembrar aí que a primeira exploração de gás aqui no país vem dos anos 70, vem a partir da descoberta aí da bacia de Campos, onde a gente vai encontrar tanto gás quanto petróleo. Estão vendo a Fridinha ali atrás? A Fridinha está querendo entrar no quarto. Olha lá, tá chorando porque ela quer entrar no quarto, a Fridinha. Daqui a pouco a gente abre, filho. E aí, a descoberta da bacia de Campos, ela foi importante, porque ela representa aí a primeira bacia de exploração de gás aqui no país, de fato, né? É um gás aí junto à bacia de petróleo, a bacia de Campos, tá? Só que boa parte do nosso gás, a gente viu isso em sala também, ele vem da Bolívia. A gente assinou um acordo em 93 de criação de um gasoduto, o Gasbol, chamado Gasoduto Brasil-Bolívia, que começou a operar de fato em 99. E aí, isso tudo eu já falei em sala, só que faltou falar de um ponto importante. Em 2006, quando chega ao poder na Bolívia o Evo Morales, que recentemente foi destituído do poder, né, no início do ano passado, na verdade, metade do ano passado, o Evo Morales, ele chega ao poder na Bolívia, ele é um representante da esquerda, né, um cocalheiro. O que isso quer dizer? Ele trabalhava aí na produção da coca, da folha de coca, da coca, que é a matéria-prima para produção de chá, produção de outros produtos aí muito utilizados na Bolívia, no Peru, nos países andinos. E ele também um descendente de índio, né, um ameríndio aí, o primeiro ameríndio a governar as Américas. Ele chega ao poder e o que ele faz? Ele nacionaliza as reservas de hidrocarbonetos no país. Então ele nacionaliza as reservas de gás, nacionaliza as reservas de petróleo e expulsa inclusive a Petrobras, que trabalhava obviamente na Bolívia no processo de extração, né, de prospecção do gás e o envio desse gás para o Brasil, inclusive. Tá? Ele expulsa, transforma a Petrobras na chamada Petrobol, petróleo de Bolívia, né? E isso gera, obviamente, um problema diplomático muito grande entre o Brasil e a Bolívia, que inclusive fomenta naquele momento, pela opinião pública brasileira, né, e em parte aqui da América do Sul, a possibilidade de uma guerra entre Brasil e Bolívia. O que não acontece. Naquele momento, o Brasil é governado pelo Lula, né, o segundo governo Lula, e o Lula ele senta, finalzinho, né, final do primeiro governo, segundo governo Lula, isso já no segundo governo, no início do segundo governo, ele senta com o Evo Morales e ele negocia os acordos aí do Gasbol e do gás que a gente comprava.
Na verdade, a gente pagava muito barato pelo gás boliviano. E o que vai acontecer a partir desse momento? O Brasil vai renegociar novos acordos com a Bolívia, a gente vai pagar um pouco mais caro por esse gás e vai continuar comprando aí o gás mais barato se comparado ao gás do mercado internacional, tá certo? O Brasil renegocia esse acordo e esse gás continua vindo, aí a gente continua comprando esse gás, mesmo que não haja mais tanta necessidade como naquele momento, até porque a gente explora aí muito gás na Bacia de Santos, né, até mais do que na Bacia de Campos. Então não há nem mais grande necessidade na exploração desse gás, mas ainda existe esse acordo diplomático, tá certo? Hoje eu fui light, vou passar mais exercícios, espero que vocês façam, que vocês tirem as dúvidas aí junto comigo, tá bom? Um beijo, eu vou mandar os exercícios aí pelo grupo, beleza? Beijos!